Ok, pessoal, o segundo algoritmo que nós vamos estudar é o algoritmo de Bell-Montfort. Também é um algoritmo que serve para encontrar o menor caminho com uma fonte em um grafo ponderado. A vantagem desse algoritmo em relação ao algoritmo de Dijkstra é que ele consegue trabalhar com arestas com pesos negativos. A desvantagem é que, em geral, esse algoritmo tem um custo computacional maior do que o algoritmo de Dijkstra. Em relação ao custo computacional, vocês podem estudar essa parte teórica nos livros, no livro texto da disciplina e até mesmo no material que está disponibilizado lá no CIGAR. Então, aqui nós vamos ver como funciona, a partir de um exemplo, o algoritmo de Bell-Montfort. Então, além de ele te dar o caminho mínimo a partir de uma fonte, ele também, se existir, encontra o ciclo negativo em um grafo a partir da fonte definida como dado de entrada. Então, o algoritmo de Bell-Montfort recebe três valores como dado de entrada: o grafo, propriamente dito, que é o conjunto de vértices e arestas, W, que é o conjunto de peso das arestas, e S, que é a fonte, ou seja, que é o vértice que nós queremos encontrar o caminho mínimo saindo dele. Então, o passo 1 do algoritmo de Bell-Montfort também implica na inicialização do grafo, que é a mesma inicialização do algoritmo de Dijkstra, que é colocar o custo de cada um como infinito e o predecessor como nil. Okay? E aí a fonte fica com custo zero. Em seguida, o algoritmo ele vai iterar de 1 até o número de vértices menos 1 do grafo. Ele vai iterar esse contador i, e para cada contador ele vai varrer todas as arestas do grafo. E aí, para todas as arestas do grafo, a cada iteração de i, ele vai verificar a possibilidade de relaxamento. Tá? Então, eu percebo que, independentemente do tamanho do grafo, ele sempre vai rodar esses dois laços alinhados para verificar a possibilidade de relaxamento, até o número de vértices menos 1. Em seguida, ele roda mais uma vez para todas as arestas e verifica novamente se a gente consegue ainda relaxar. Então, se a gente conseguir fazer mais um relaxamento ainda, aqui nesse passo 5, 6 e 7, significa que ele encontrou um ciclo negativo e retorna um true. Caso contrário, se para todas as arestas ele não conseguir relaxar, é porque não tem ciclo negativo no gráfico, e aí ele vai retornar o falso. Além do retorno de que se existe ciclo negativo ou não, a partir da tabela de predecessores, a gente consegue encontrar o caminho mínimo a partir da fonte. Okay? Então vamos verificar como esse algoritmo funciona a partir deste exemplo aqui. Então, dado o nosso grafo com 5 vértices, S, T, X, Y, Z, aí estão as arestas que os conectam e os pesos, seus respectivos pesos. Observem que nesse grafo nós temos pesos negativos. Por exemplo, de T para Z, a gente tem uma aresta com peso negativo menos 4. Assim também como de X para T, um peso negativo menos 2. E de Y para X, nós temos o peso negativo menos 3. O algoritmo de Bell-Montfort consegue trabalhar com pesos negativos, o que não é verdade para o algoritmo de Dijkstra que vimos anteriormente. Então aqui, para mostrar a execução do algoritmo de Bell-Montfort, a gente vai preenchendo essa tabela. Tá? Aqui são os vértices, aqui serão os predecessores, e aqui é o custo de cada um, o D. Okay? Então, na inicialização, o que a gente vai fazer? No passo 1, informar que o predecessor de todo mundo é nil, então eu vou deixar simplesmente em branco, e que o tempo de cada um é infinito. Tá? E aí, após ele inicializar o tempo de cada um como infinito e o predecessor como nil, então só o S eu vou deixar aqui como nil. O tempo de S, que vai ser a nossa fonte nesse caso, será zero. Ou seja, o custo para chegar, o menor caminho para chegar nele mesmo é zero, porque eu já estou nele. Ok? Beleza. Agora a gente faz o passo 2, ou seja, a gente vai iterar de 1 até o número de vértices menos 1. Então, quantas iterações a gente vai fazer no nosso algoritmo? Quantas iterações? A gente vai fazer a iteração 1, quando o i vale 1,
Depois a gente vai fazer i valendo 2, depois i valendo 3 e por fim i valendo 4, porque nós temos 5 vértices e nós vamos de 1 até 5 menos 1. Então nós vamos iterar 4 vezes e para cada iteração de i, o que a gente vai fazer? Varrer todas as arestas desse grafo e verificar a possibilidade de relaxamento. Ok? Muito bem, então vamos fazer isso. Então na primeira iteração, quando i vale 1, a gente vai varrer as arestas do grafo, todas as arestas do grafo. Então vamos varrer aqui saindo de S. Poderia começar varrendo as arestas em qualquer lugar? Sim, tu poderias. Tá? Percebe que aqui a gente não está informando, né, a partir de qual aresta a gente tem que começar a iteração do laço for do passo 3. Só tem que varrer todas as arestas e verificar a possibilidade de relaxamento. Então vamos verificar essa aresta aqui, ó. A aresta ST. Tá? Então a gente vai verificar a possibilidade sempre de relaxamento. Do D, vou chamar aqui de A, que é o vértice que está sendo alcançado, tem que, se for maior do que o vértice, não, deixa eu mudar, vou chamar de B e A, tá? Então, o tempo de B, que é o vértice que está sendo alcançado, se for maior que o tempo do vértice de origem, mais o peso da aresta que conecta os dois, então a gente relaxa, certo? Então, na conexão na aresta ST, quem é o B? É o vértice que está sendo alcançado, que é o T. Então, quem é o tempo de T? Infinito. Então, eu quero saber se infinito é maior do que o D de A. Quem é o D de A? É o S. Qual é o tempo de S? 0. Se é maior do que 0, mais a aresta que conecta os dois, 6. Então, eu quero saber se infinito é maior do que 6. Nesse caso, a relação é satisfeita, então eu consigo relaxar. Se eu consigo relaxar, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o tempo de T para 6. E eu vou informar, então, que o predecessor de T agora é o S. Ok? Agora vamos verificar a próxima aresta. Vamos verificar de S para Y, por exemplo. Então, de S para Y, a gente vai verificar se o tempo de Y é maior do que o tempo de S mais a aresta que os conecta. Então, o tempo de Y é infinito, o tempo de S é 0 e a aresta que os conecta é 7. Então, o que eu quero saber é se infinito é maior que 7. Observem que a relação é satisfeita. Se a relação é satisfeita, eu consigo relaxar. Então, o que eu vou fazer com Y? Atualizar o seu tempo para 7, não é mais infinito. E o predecessor dele é o S. Agora vamos verificar uma próxima aresta. Vamos verificar então agora todas as arestas adjacentes a T. Então vamos verificar essa aqui, ó, de T para X. Tá? Então de T para X, eu quero saber se o tempo atual de X, que é infinito, é maior do que o tempo de T mais a aresta que os conecta. Vamos colocar aqui a relação. Então, o tempo de x atualmente é infinito, o vértice que está sendo alcançado. O tempo de t é 6, mais a aresta que os conecta, t conecta x com peso 5. Então, eu quero saber se infinito é maior que 11. Nesse caso, a relação é satisfeita, então eu consigo relaxar. E agora, x, o tempo dele não é mais infinito, o custo, né? E sim 11. E o predecessor dele é o T, o vértice que o relaxou. Beleza, bora testar o próximo vértice adjacente a T. Vamos testar esse aqui, de T para Y. Ok? Então, o tempo de Y atual, observem que é 7. Eu vou colocar aqui. Certo? 7. Tempo de Y atual. O tempo de T atual é 6. E a aresta que os conecta vale 8. Então, o que eu quero saber é se 7 é maior que 14. Observem que a relação não é satisfeita, logo eu não consigo relaxar Y a partir de T. Vamos testar a próxima aresta agora saindo de T.
Nós já testamos de t para x, de t para y, vamos testar de t para z. Então, testando de t para z, o tempo atual de z, que é o vértice que está sendo alcançado, é infinito. Então, vamos colocar aqui. Infinito. O tempo atual de t é 6. Mas a aresta que os conecta é menos 4. Então, infinito é maior que 2? Verdade. Então, eu vou relaxar z por t. Então, eu vou atualizar o tempo de z, não vale mais infinito, agora vale 2. E o predecessor de z, então, é t. Muito bem, já verifiquei todos os vértices adjacentes a t, agora vamos verificar todos os vértices adjacentes a y. Então, adjacente a y, nós temos dois vértices, certo? O x e o z. Vamos verificar a possibilidade de relaxamento de y para x. Então, o tempo atual de x para relaxar tem que ser maior do que o tempo atual de y mais a aresta que os conecta. Vamos ver se isso é verdade. Bom, o tempo atual de x, segundo a nossa tabela, vale 11. E o de y vale 7. E a aresta que os conecta, de y para x, vale menos 3. Mais menos 3. Então, o que eu quero saber é se 11 é maior do que 4. Observe que a relação é satisfeita, então eu consigo relaxar x. O que eu vou fazer então? Atualizar o tempo de x, não vale mais 11, e sim 4. E atualizar também o seu predecessor, não é mais o t, e sim y. Ok? Agora vamos verificar a possibilidade de relaxamento de y para z. Então, de y para z, eu quero saber se o tempo atual de z é maior do que o tempo atual de y mais a aresta que os conecta. Se nós olharmos na tabela, o tempo atual de z, que é o vértice que está sendo alcançado, vale 2, correto? Mas o tempo atual de y vale 7. E o peso da aresta que os conecta é 9. Então, o que eu quero saber é que se 2 é maior que 16. Como a relação não é satisfeita, eu não consigo relaxar z por y. Beleza. Já verifiquei todos os vértices adjacentes a y. Agora vamos verificar todos os vértices adjacentes a x. Então, nós temos 1, correto? X é adjacente a t, aqui, com o vértice de saída. Então, vamos lá. O que eu quero saber, então, se eu consigo relaxar, é se o tempo atual de t é maior do que o tempo atual de x mais a aresta que os conecta. Então, olhando para a tabela, o tempo atual de t vale 6. Ok? O tempo atual de c vale 6. Aqui está. Então, 6 é maior do que o tempo atual de x, que vale 4, mais o peso da aresta que os conecta, que no caso é menos 2. Então, 6 é maior que 2? Verdade. Como é verdade, eu consigo relaxar. Então, eu vou atualizar o tempo de t. O tempo de t agora não vale 6. Eu também atualizo o predecessor. Então, o tempo de t agora vale 2. E o predecessor dele é x. Ok? Muito bem. Agora, está faltando a gente verificar os vértices adjacentes a z. Vértices adjacentes a z nós temos dois. O x e o s. Então, vamos verificar. Vamos verificar primeiro para o s. Então, eu quero saber se o tempo atual de s é maior do que o tempo de z mais a aresta que os conecta. O tempo de s é 0, certo? Aqui está. O tempo atual de z é 2, mais o peso da aresta que vale 2. 0 é maior que 4? Não. A relação não é satisfeita, então eu não consigo relaxar. Vamos verificar, então, para x. Bom, para x, o tempo atual de x tem que ser maior do que o tempo atual de z, mais o peso da aresta que os conecta. Olhando para a tabela, o tempo atual de x é 4.
de Z é 2. O peso da aresta que os conecta é 7. Certo? De Z para X, 7. Então, 4 é maior que 9? Nesse caso, não. Então, eu também não consigo relaxar. Neste momento, eu acabei de varrer todas as arestas do grafo. Então, eu terminei de executar o passo 3. Como eu terminei de executar o passo 3, o que eu faço? Volto para o passo 2. Então, agora o meu I vai valer 2. Eu vou para a segunda iteração. Certo? Na segunda iteração, o que eu vou fazer? Varrer novamente todas as arestas do grafo e sair verificando a possibilidade de relaxamento. Então vamos fazer isso. Vamos começar estrategicamente também a partir do S. Poderia começar de qualquer vértice? Sim, poderia. Vamos começar a partir do S. Então vamos verificar a possibilidade de relaxamento de S para T. Ok? Então, para relaxar, o tempo de T tem que ser maior do que o tempo de S mais o peso da aresta que os conecta. Então vamos fazer isso. O tempo de T vale 2, o tempo de S vale 0 e o peso da aresta que os conecta é 6. 2 é maior que 6? Falso. Então eu não consigo relaxar T por S. Vamos verificar o próximo vértice adjacente, que é Y. Tá? Então, Y, o tempo atual de Y tem que ser maior do que o tempo atual de S mais o peso da aresta que os conecta. O tempo atual de Y, olhando para a tabela, é 7. O tempo atual de S é 0 e o peso da aresta que os conecta é 7. Então, 7 é maior que 7? Falso. A relação não é satisfeita. Então, eu também não consigo relaxar. Terminei de verificar as arestas de S. Vamos verificar agora, então, as arestas de T. Então, as arestas adjacentes a T, nós temos 3, certo? Y, X e Z. Vamos verificar primeiro para o Y. Então, o tempo atual de Y tem que ser maior do que o tempo atual de T mais o peso da aresta que os conecta. Se a gente olhar para a tabela, o tempo atual de Y vale 7. Tá? Então, vamos colocar aqui. O tempo atual de Y vale 7. O tempo atual de T vale 2. E o peso da aresta que os conecta é 8. Então eu quero saber se 7 é maior que 10. Como a relação não é satisfeita, eu não posso relaxar Y por T. Vamos verificar agora X. O tempo atual de X, senhores, é 4. O tempo atual de X é 4. O de T é 2. E o peso da aresta que os conecta é 5. Então, 4 é maior que 7. Falso, a relação não é satisfeita. Então, eu também não posso relaxar X por T. Por fim, vamos verificar de T para Z. O tempo atual de Z é 2. Então, vamos colocar aqui. O tempo atual de Z é 2. O tempo atual de T é 2. Mais o peso das arestas que os conecta, que é menos 4. Então, o que eu quero saber é que se 2 é maior que menos 2. Observe que isso é verdade. Então, eu consigo relaxar Z a partir de T. Então, eu vou atualizar. O tempo de T, que era 2, vai ser menos 2. Certo? E o predecessor de Z agora é T. Continua sendo. Só consegui melhorar o relaxamento dele. Ok. Terminamos de verificar as arestas adjacentes a T. Agora vamos verificar, então, as arestas adjacentes a Y. Nós temos duas, correto? Z e X. Vamos verificar logo a de Z. Então, o tempo atual de Z, que nós acabamos de relaxar, vale menos 2. O que eu quero saber é se menos 2 é maior do que o tempo atual de Y, que vale 7, mais o peso das arestas que o conecta, que é 9. Então eu quero saber se menos 2 é maior que 16. Com certeza não, então eu não consigo relaxar. Agora de Y para X. O tempo atual de X é 4. Vamos colocar aqui.
de x para y. Então, o tempo atual de x é 4. O tempo atual de y é 7. E o peso das arestas que os conectam é menos 3. Então, eu quero saber se 4 é maior do que 4. Nesse caso, não. Então, eu não consigo relaxar x por y. Não faço nada. Terminei de verificar as arestas adjacentes a y, correto? Agora, nós vamos verificar, então, as arestas adjacentes a x. Nesse caso, só temos uma, que é x para t. Então, vamos verificar o tempo atual de t. O tempo atual de t é 2. Vamos colocar aqui. O vértice está sendo alcançado. E o tempo atual de x? O tempo atual de x é 4. Então, eu quero saber se 2 é maior do que 4 mais o peso da aresta que os conecta. Então, 4 mais menos 2, porque a aresta que os conecta vale menos 2. Então, o que eu quero saber é que se 2 é maior que 2. Nesse caso, como a relação não é satisfeita, eu também não consigo relaxar. Ok? Bom, só está faltando verificar agora a possibilidade de relaxamento dos vértices adjacentes a z. Nesse caso, temos dois, né? De z para x e de z para s. Então, vamos verificar de z para s. De z para s, então, o que eu tenho que saber? Se o tempo atual de s, que é 0, é maior do que o tempo atual de z, que vale menos 2, mais o peso das arestas que conecta, 2. Então, 0 é maior que 0? Não. Então, eu não consigo relaxar. Agora, eu vou verificar de z para x. Então, de z para x, o tempo atual de x, que é 4, eu verifico se é maior do que o tempo atual de y, que é menos 2, mais o peso da aresta que os conecta, que é 7. Então, o que eu quero saber é que se 0 é maior do que 5. Nesse caso, não, então eu não consigo relaxar. Como já verifiquei a possibilidade de relaxamento de todas as arestas, a gente terminou a iteração 2, terminou o passo 3 do nosso algoritmo, 3 e 4, volta para o passo 2, e agora a gente vai fazer para o próximo item. Ok? Bom, para o próximo item, então, você vai varrer de novo todas as arestas e verificar a possibilidade de relaxamento. Para otimizar, quando vocês forem verificar isso, vocês vão ver que nada vai mudar aqui, a gente não consegue relaxar mais ninguém. Principalmente o z, que tem um ciclo negativo, ele vai continuar valendo menos 2 aqui, quando ele tentar relaxar. E para o passo 4 também, para o i igual a 4 também. Então, para as próximas iterações, nenhuma configuração vai mudar. Tá? Então, quer dizer que, terminando de varrer todos os i's do passo 2, todas as iterações, a gente não consegue relaxar mais a partir do i igual a 3. Significa dizer que quando a gente for executar o passo 5, que é varrer tudo novamente para verificar, então, mais uma possibilidade de relaxamento no passo 6, a gente não vai mais conseguir. Óbvio, porque se a gente não conseguir mais relaxar em iterações anteriores, com certeza, na próxima iteração é que a gente não vai conseguir também, porque nenhuma configuração nova vai existir, correto? Então, se a gente, no meio das iterações, para de relaxar, significa, então, que a gente não encontra nenhum ciclo negativo, porque o ciclo negativo é justamente a gente conseguir relaxar a cada iteração, seria o tempo de algum vértice ir diminuindo a cada iteração, o que não aconteceu a partir da iteração 3. Principalmente o z, que é o único vértice que está com d negativo, ele não diminui mais além de menos 2. Se ele diminuísse, isso seria um problema, porque a gente teria uma relação verdadeira no passo 6 do Bell-Montfort, e aí a gente encontraria um ciclo negativo, e por isso não teríamos o menor caminho. Mas como a gente não vai encontrar nenhum ciclo negativo, significa que o passo 7 nunca será executado, né? A gente nunca vai ter true. Então a gente vai retornar falso. O que esse falso nos diz? Que nós não temos ciclo negativo nesse gráfico. Se nós não temos ciclo negativo, significa que a gente pode usar a tabela de predecessores para encontrar o menor caminho de S para qualquer outro vértice. Então, se a gente quiser, por exemplo, encontrar o menor caminho de S para Z, o que a gente tem que fazer? Olhar para Z e verificar o seu predecessor, que no caso é T. Então, a gente sairia de Z para T, e de T o seu predecessor, que seria X. Então, de T para X.
E de x a gente olha o seu predecessor, que é y. Então seria de x para y. E de y a gente olha o seu predecessor, que é s. Então, senhores, o menor caminho de s para z é s, y, x, t, z. E o custo para isso é menos 2. Certo? Então, é assim que se faz a leitura do menor caminho, sempre de trás para frente, dinamicamente de trás para frente. Ok? Então, é assim que funciona o algoritmo Bell-Montfort. No próximo vídeo, nós vamos ver o último algoritmo, que é o algoritmo de Ford-Walsh. Leiam no material a parte teórica do custo computacional deste algoritmo, principalmente quando nós temos um grafo esparso, um grafo desse.